matemática do 7º ano, faremos correção de atividades sobre porcentagem. Essas atividades estão nas páginas 237 e 238. O primeiro que faremos é o exercício 16. Desculpa. No exercício 16, a gente lê assim: é possível transformar porcentagem em número decimal. Veja o exemplo. Então, o que nós fazemos? Nós transformamos em fração decimal e depois em número decimal. Isso é o exemplo. Agora é a nossa vez de fazer. Olha, na letra A, nós temos 2%. 2% é o mesmo que 2 centésimos, certo? Pega o 2, põe no numerador e o sinal de porcentagem vira um 100 no denominador. Fração e divisão é a mesma coisa, então é o mesmo que 2 dividido por 100. Quando eu divido por 100, a vírgula desloca duas casas para a esquerda, então vai ganhar duas casas decimais aqui. Em número decimal, 2% corresponde a 2,02. Letra B. Na letra B, nós temos 8%. 8% fica o 8 no numerador e no denominador fica 100. 8 centésimos é o mesmo que 8 dividido por 100. 100 tem dois zeros. Como eu estou dividindo e tem dois zeros, a vírgula desloca duas casas para a esquerda. Por isso, fica 0,08. Na letra C. Na letra C, temos 17%. 17% é o mesmo que 17 centésimos. 17 centésimos é 17 dividido por 100. 100 tem dois zeros, a vírgula deslocará duas casas para a esquerda, então ficará 0,17. Letra D. Na letra D, 25%. 25% é igual a 25 centésimos, que é o mesmo que 25 dividido por 100, que resulta em 0,25. Letra E. Na letra E temos 61%. 61% é o mesmo que 61 centésimos. Ou seja, 61 dividido por 100. Ao dividir por 100, o número inteiro ganha duas casas decimais. O resultado, então, é 0,61. Ainda faltam algumas, mas até aqui, tem alguma pergunta? Não? Posso apagar para fazermos as demais? Então, eu vou apagar. Letra F. Na letra F, temos 170%. F. 170%. Isso é o mesmo que 170 centésimos, que é o mesmo que 170 dividido por 100. Ao dividir por 100, o número inteiro ganha duas casas decimais. Então, deslocando duas casas decimais à esquerda, fica 1,7 ou 1,70, que é a mesma coisa, porque zero no final do número, depois da vírgula, ele não faz diferença. Agora, a letra G. Na letra G, nós temos 3,2%. 3,2% é o mesmo que 3,2 centésimos. 3,2 centésimos é o mesmo que 3,2 dividido por 100. A vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda, fica 0,032. Letra H. Na letra H, nós temos 15,36%, que é o mesmo que 15,36 sobre 100.
A vírgula deslocará 2 casas para a esquerda, porque eu vou fazer 15,36 dividido por 100. O resultado será 0,1536. Este é o decimal. E a letra I. Na letra I, o que a gente tem? 30,7%. 30,7% em fração é 30,7 sobre 100, que é a mesma coisa que dividir 30,7 por 100. A vírgula deslocará 2 casas para a esquerda, teremos o decimal 0,307. E está pronto o exercício 6. No exercício 6, vocês têm perguntas? Tudo certo por aí? Posso apagar para fazermos o próximo? Então, vou apagar. Faremos agora o exercício 17 da página 237. Exercício 17. Em uma fábrica de rádios, o serviço de controle de qualidade verificou que, de cada 5.000 aparelhos, 80 apresentavam algum tipo de problema. Que percentual representa os aparelhos defeituosos? Qual que é o total de aparelhos? 5.000. O total é sempre 100%. Então, 5.000 está para 100%. Os defeituosos são 80 aparelhos. Que percentual é o de defeito? Montando a regra de 3 simples, nós temos esse esquema. Faça a multiplicação cruzada. 5.000 vezes x, 5.000x, que é igual a 80 vezes 100. 5.000x é igual a 80 vezes 100 dá 8.000. X será 8.000 dividido por 5.000. Posso simplificar 3 zeros no numerador com 3 zeros no denominador. Fica 8 dividido por 5. Vamos fazer aqui? 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3. Põe uma vírgula no resultado e põe o 30 aqui. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Ou seja, 80 aparelhos correspondem a 1,6% dos aparelhos com defeito. No 17, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Posso apagar para fazermos o 18? Página 237, faremos o exercício 18. No exercício 18, pede o seguinte. Estima-se que 2/3 do corpo humano sejam constituídos de água. Assim, se o indivíduo perder 1% de água corporal, ele sentirá sede. 8% de água corporal, ele estará prestes a ter um colapso. 10% da água corporal, ele ficará inconsciente. E 20% da água corporal, ele morrerá. Imagine que você pesa 60 quilos, então responda. Letra A. Quanto do seu peso corporal em quilogramas é água? Então é o seguinte, 60 quilos é o peso total, esse é o 100%. Só que nós vimos no exercício que 2/3 do corpo é água, então 2/3 de 60 é a água, certo? Como que eu faço a fração do número? Pega o número, divide pelo denominador, 60 dividido por 3 dá 20, e esse resultado nós multiplicamos pelo numerador, que é 2, 20 vezes 2, 40. Ou seja, 40 quilos é água. 1 quilo é o mesmo que 1 litro, ou seja, a pessoa que pesa 60 quilos tem 40 litros de água no corpo, ou 40 quilos de água no corpo, certo? Aí na página 238, na letra B, pergunta assim: você sentiria sede ao perder que quantidade de água? Então, sede é 1% da água corporal, não é?
Quanto de água corporal a gente tem? 40 litros, certo? 40 litros. Aí, isso é 100% da água do corpo da pessoa que pesa 60 quilos. Se ele perder 1%, ele vai sentir sede. Então, ele vai perder que quantidade para sentir sede? X vezes 100, 100x, que é igual a 40 vezes 1, que dá 40. X vai ser 40 dividido por 100, posso simplificar um zero, ficou 4 dividido por 10, que dá 0,4 litros. Se ele perder 0,4 litros de água, ele sentirá sede. Na letra C, perguntou assim: a perda de quantos litros de água deixaria você prestes a um colapso? Para dar um colapso, ele tinha que perder 8%. Então, se ele tem 40 litros no sangue, de líquido no corpo, corresponde a 100%. 8% seria quanto? A gente chama de X. 100 vezes X, 100x, que é igual a 40 vezes 8. 100x é igual a 4 vezes 8, 32, com um zero ali do lado, 320. X é igual a 320 dividido por 100. Posso simplificar esse zero com esse zero. 32 dividido por 10 ganha uma casa decimal. Então, se ele perder 3,2 litros, ele terá um colapso. Até aqui, tem alguma pergunta no 18? Posso apagar para fazermos as duas próximas alternativas do 18? Então, vou apagar. Vamos lá para a letra D. Você ficaria inconsciente se perdesse quantos litros de água? Então, ele tem 40 litros de água no corpo, não foi que a gente viu? Aí, para ele ficar inconsciente, quanto de água ele tem que perder? Vamos ver? Lá no enunciado, falou sim que se ele perder 10%, ele tem um colapso, né? Então, ó, 40 litros está para 100%. Isso aqui é a letra D, tá? Então, 10% a gente chama de X. 100 vezes X, 100x, que é igual a 40 vezes 10, que dá 400. X é igual a 400 dividido por 100. Simplifica os dois zeros no numerador e denominador. 4 dividido por 1 dá 4. Então, se ele perder 4 litros de água, ele ficará inconsciente. E na letra E? Na letra E, perguntou assim: a perda de quantos litros causaria a morte? A morte tem que ser uma perda de 20%, que é o dobro desse aqui, vai dar 8 litros. Mas vamos fazer pela regra de 3, ó. A pessoa tem 40 litros de líquido, que corresponde a 100%. Se ela perder 8%, ela morre, aí eu chamo de X. 100 vezes X, 100x, que é igual a 40 vezes 8. 100x é igual a 4 vezes 8, 32, a 320. X, a morte é isso mesmo? É 20%, eu coloquei 8, aqui é 20, tá? Vou fazer de novo que eu coloquei errado aqui. 20%. Então vai ficar 100 vezes X, 100x, que é igual a 40 vezes 20. 4 vezes 2, 8, com 2 zeros, 800. 40 vezes 20, 800. X então será 800 dividido por 100. Simplifica os dois zeros aqui. 8 dividido por 1, 8. Então, se ele perder 8 litros de líquido, ele, infelizmente, estará morto. Sobre o 18, vocês têm alguma pergunta? Não? Podemos fazer o 19? Vamos para o exercício 19. 19. Complete a tabela abaixo com os números corretos. Então, ó, tem que transformar a porcentagem em fração e a fração em porcentagem. Então, olha, 20%. Como que eu descubro a fração de 20%? É o mesmo que 20 centésimos. Temos que simplificar 0 com 0. 2 e 10, ó, dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, a fração de 20% é 1/5, certo? Agora, eu tenho aqui 3/5, ó. 3/5. Como que o 5 vira 100? Multiplicando por 20. O que eu faço no numerador tem que fazer no denominador. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100. Se o denominador é 100,
Ah, tá, ele quer transformar em... Ah, tá certo. Se o denominador é 100, o numerador é a porcentagem, então é 60%, certo? Estão conseguindo acompanhar? Olha a próxima, eu tenho 80%. 80% para transformar em fração, eu ponho no numerador 80 e a porcentagem indica o denominador 100. Dá-se para simplificar esse zero com esse zero. 8 e 10 é possível simplificar por 2. 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. Então, a fração de 80% é 4/5. O próximo, eu tenho a fração 1/8. Aqui é o seguinte... Quanto que eu multiplico 8 para que o denominador vire 100? É só fazer 100 dividido por 8, ó. 10 dividido por 8 dá 1, vezes 8, 8. 10 menos 8 dá 2. Abaixo 0. 20 dividido por 8 dá 2, porque 2 vezes 8 dá 16, sobram 4. Põe a vírgula no resultado, um 0 no resto e continue. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Menos 40, 0. Então, aqui, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 12,5. 1 vezes 12,5, 12,5. 8 vezes 12,5 dá 100. Quando o denominador é 100, o numerador é a minha porcentagem. Então, 1/8 corresponde a 12,5%. Essa é a resposta da letra... Não é letra, não, é uma tabela, né? Da fração 1/8. E os 62,5%? Ó, 62,5% é a mesma coisa de 62,5 sobre 100, certo? Aqui, o que acontece? Eu vou multiplicar por 10 para eu não ter números decimais na fração. Então, vai ficar 6.250 milésimos, tá? Aí... Aqui vai ficar 625 milésimos. Dá para simplificar por 5, ó. 6 dividido por 5 dá 1. Sobra 1. 12 por 5 dá 2. Sobra 2. 25 por 5 dá 5. 1.000 dividido por 5 dá 200. Aqui, ainda dá para dividir por 5, ó. 125 dividido por 5 dá 25. 200 dividido por 5 dá 20. Ainda dá para dividir por 5. 5 por 5, 25 por 5 dá 5, 20 por 5 dá 4. Então, a fração será 5/4. Tem alguma coisa errada aqui. 62,5 vezes 10, certinho. Certo. 1.000 dividido... Aqui é 1.000 mesmo, é? Dá 200. Ah, 200 dividido por 5 dá 40. Aqui que eu errei, ó. Aqui dá 40. É 40 dividido por 5 dá 8. Agora tá certinho. 5/8. Certo? Ainda faltam 3 pra gente resolver. Posso apagar essa parte de cima do 18 pra gente terminar a tabela? Então eu vou apagar, tá? O restante da tabela do 19 eu vou fazer aqui na parte de cima. Depois dos 62,5%, nós temos a fração 7/8, certo? Isso, 7/8. Nós já vimos que quando eu faço 100 dividido por 8, dá 12,5. Então, para que aqui vire 100, vamos multiplicar por 12,5, tá? Então, vamos fazer 7 vezes 12,5. Vou fazer aqui, ó, 12,5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Fica o 5, guardo 3. 2 vezes 7, 14. 15 vezes 6, 17. Guarda 1. 1 vezes 7, 7, mais 1, 8. Uma casa decimal, uma casa decimal. 87,5. 8 vezes 12,5 dá 100. Se o denominador é 100, o número que está no numerador será a porcentagem. Então, 7/8 é o mesmo que 87,5%. Agora faremos a penúltima coluna da tabela do 19, olha. Na penúltima, temos a fração 1/3.
1 terço, certo? Acontece o seguinte aqui, ó. Como que eu vou fazer o 3 virar 100? É o seguinte, se eu faço 100 dividido por 3, vai dar uma dízima periódica, ó, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Abaixo 0, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Se eu continuar dividindo aqui, sempre vai dar 3, certo? Então, o que acontece? Se eu multiplico aqui por 33,33333 infinitamente, e em cima a mesma coisa, eu chego no seguinte resultado, 33,3333 sobre 100. Então, a porcentagem será 33,33333%. Esse é o resultado da penúltima. E agora, a última. Olha o que nós temos na última. Na última, nós temos 83 inteiros e 1 terço de %, certo? Aqui eu tenho um número misto e vou transformar em uma fração imprópria. Repete o denominador, multiplica e soma, certo? Isso nós aprendemos lá no 6º ano. Então, eu vou fazer 83 vezes 3. 83 vezes 3. Dará o seguinte, ó. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 3, 27. E soma com 1 aqui. Então, vai dar 280. Então, aqui é 280 terços por cento, tá? Só que ele quer fazer o quê? Transformar isso em fração. Como que nós vamos transformar isso em fração? Olha, eu preciso fazer o seguinte, ó, 280 terços é o mesmo sobre 100. Como que eu faço a divisão de fração? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é 1 centésimo, o inverso de 100, certo? Aí eu multiplico, vai ficar 283 sobre 3 vezes 100, 300. Aqui não é possível simplificar, certo? Deixa eu ver aqui se não é mesmo. Aqui eu fiz certinho, 3 vezes 3, 9. Ah, aqui é 280. Eu pus 3, aqui é 280, tá? Ó, aqui é 0 e aqui também é 0. Aí sim. Aí dá para simplificar este com este. Ficou 28/30. 28/30, deixa eu pensar aqui se dá para simplificar. 28 e 30 são múltiplos de 2. Vamos simplificar por 2? Ó, 28 dividido por 2, 7. 30 dividido... 28 dividido por 2, 14, né? 28 dividido por 2, 14. 30 dividido por 2... Ô tia. Oi. Desculpa interromper, mas a multiplicação você pôs 27, não é 24? Aqui? É. Oi. Tá, vou fazer de novo. Obrigada, viu? 3 vezes 3, 9. Certinho. 8 vezes 3, 24. Isso aí, Gabi. Ainda bem que eu tenho você, senão eu ia fazer errado aqui até... E não ia descobrir o erro. Obrigada, querida. Então, agora tá certo. Mais um, 250. Confere? Vai conferindo aí que o professor tá doido. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Aqui, eu terei 250 terços. Certinho, Gabi? Conferiu aí pra mim, por favor? Obrigada, viu? O que acontece? Aqui, nós temos 250 terços sobre 100, certo? Divisão de fração, copia a primeira, 250 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 1 centésimo. Aí nós teremos 250 vezes 1, 250, 3 vezes 100, 300. Dá para simplificar aqui, agora por 5, ó. 25 por 5 dá 5, 30 por 5 dá 6.
Aí sim, 5/6. Obrigada e ajuda aí da minha falta de atenção. Alguém tem dúvida, alguma pergunta?